Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das flores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, na sua casa, nos seus trabalhos, em tudo aquilo que você empreende, porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Quero desejar a você, nesta quarta-feira da 9ª semana do tempo comum, que você tenha um dia abençoado por Deus, cheio da graça do Espírito Santo, cheio do amor, cheio do perdão e da misericórdia de Deus. Que seja o Espírito Santo a guiar o seu dia, a iluminar toda a sua jornada, cada momento, cada hora deste dia que se segue. Então que possamos nos colocar na presença do Espírito Santo neste dia, para que Ele seja o nosso guia, a nossa luz, o Senhor da nossa vida. Rezemos juntos ao Espírito, clamando a sua presença em nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nesta quarta-feira, meu irmão, minha irmã, a igreja nos propõe o Evangelho que está lá em São Marcos, no capítulo 12, nos versículos de 18 a 27. Marcos 12, de 18 a 27. Ouçamos então com bastante atenção esta palavra do Senhor, que quer iluminar o nosso dia, quer abençoar o nosso dia nesta quarta-feira. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu:
Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes nos livros de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu caro irmão, minha cara irmã, nesse Evangelho que nós acabamos de ouvir, mais uma vez Jesus é surpreendido pela perspicácia sutil e irônica dos seus adversários. Os saduceus não acreditam na ressurreição. Vejam só, na sociedade judaica, na religião judaica, existem vários grupos, como que fossem várias seitas. Uma delas são os saduceus, a outra são os fariseus. Os saduceus eram os sacerdotes do templo, aqueles homens que eram responsáveis pelo culto. Eles é quem ofereciam os sacrifícios no templo, em nome do povo. Era uma casta de homens ricos, na sua grande maioria, latifundiários, donos de muitas terras, e que tinham essa missão de serem sacerdotes, de oferecerem o culto no templo e os sacrifícios. Já os fariseus eram os homens conhecedores das Escrituras, eram os doutores, mestres da lei, aqueles que tinham a missão de ler e explicar as Escrituras na sinagoga aos sábados, homens versados no conhecimento das Escrituras, homens muito inteligentes, realmente conhecedores da fé e da Escritura. Dois grupos diferentes no mesmo povo, com algumas crenças diferentes. Por exemplo, os fariseus acreditam na ressurreição dos mortos, acreditam em anjos, acreditam na existência de demônios, na vida após a morte. Os saduceus não. Os sacerdotes do templo não. Não acreditam em anjos, em demônios, nem que os mortos ressuscitam. Para eles, a vida é aqui nesta terra. Depois daqui não tem mais nada. É assim que eles acreditam. Pois bem, são os saduceus, justamente, que procuram Jesus no Evangelho de hoje. Aqueles que são lá do templo, fazem parte das famílias sacerdotais. E colocam Jesus numa cilada. Como eles não acreditam em ressurreição dos mortos, criam uma história para ver se pegam Jesus. Se Jesus fica sem saber responder. Olha, mestre, uma mulher se casou. O marido dela morreu, não deixou descendência. Mas Moisés diz que é o seguinte: se uma mulher, o marido morre e a mulher não tem prole, não tem descendência, o irmão deverá casar-se com ela para deixar descendência, em honra daquele irmão que partiu. Pois bem, esse homem tinha 7 irmãos. E depois que ele morreu, cada um foi se casando com aquela mulher, foi morrendo e não deixou descendência. Lá, ela vai ser esposa de quem? Querem pegar Jesus nessa cilada. Se tem ressurreição dos mortos, então se ela casou com um no céu, ela vai ser esposa de quem? Dos 7?
E aí Jesus deixa bem claro que eles não tinham entendido nada da Escritura. Nada, absolutamente. Que lá na eternidade, todos serão como anjos e não se casarão. E o que Jesus quer dizer com isso, né? Essa resposta firme e corajosa e ao mesmo tempo tão esclarecedora para aqueles homens que o estavam querendo pegar em uma armadilha. O que Jesus quer dizer com isso? Que no céu nós seremos como os anjos. Será que no céu nós vamos ser assexuados, é isso? Que seremos puro espírito como os anjos? Não. Nós não vamos perder a nossa identidade. A fé nos faz crer que quando chegarmos na eternidade saberemos quem nós somos. A nossa identidade de homem e de mulher será preservada. Por isso nós seremos capazes de conhecer aqueles que conviveram conosco. De reconhecer aqueles que partiram antes de nós. De nos encontrar. Mas não teremos nenhuma necessidade afetiva mais, a não ser a necessidade eterna de estarmos em Deus. Não teremos nenhuma necessidade afetiva, não vamos mais ter aquela necessidade de nos abraçar, não. Já estaremos cheios de Deus e juntos nos alegraremos em Deus. Por isso Jesus diz, serão como anjos. Não teremos nenhuma necessidade fisiológica mais. Porque tudo terá ficado aqui na terra. Seremos aqueles e aquelas que viveremos em Deus. Em Deus. Ninguém vai precisar se casar mais lá no céu. Ninguém vai ter absolutamente nenhuma necessidade, a não ser a necessidade de estar em Deus, que é uma necessidade eterna. Assim são os anjos. Os anjos não têm nenhuma necessidade fisiológica, nem mesmo afetiva, a não ser a necessidade de estar unidos a Deus. E assim seremos nós também, mas com a nossa identidade, com a nossa consciência. O ser humano é consciência. E a morte não nos tira a consciência. Claro, o corpo, o cadáver não tem mais consciência. Mas o ser humano não é mais aquilo que ali está. Nós somos consciência. Que Jesus nos ajude, então, a compreendermos essa palavra, a aceitar essa palavra, a querer viver tão bem aqui neste mundo e esperarmos confiantemente o céu, na certeza de que nos encontraremos, que nos veremos, que nos alegraremos uns com os outros, mas todos unidos ao coração amoroso de Jesus, que será tudo em todos. Que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando a dor me consome, murmuro o teu nome, e mesmo sofrendo eu posso